Sabe o que eu descobri? Que quanto mais perseguidos, mais multiplicamos. Por isso que a gente não fica abatido, não é? Como é que é aquele versículo? A gente não desanima mesmo abatido. Porque nessa opressão e pressão, o óleo grosso está descendo. Agora deixa eu falar para você. A pressão vai te fazer mais forte. Hoje, quando a Flávia estava falando da mochila dela, quantas vezes o Telmo foi do exército por 20 anos. Então, se ela ia para a batalha, eu era mulher da tenda na época, porque eu lavava os coturnos, quantas e quantas vezes, né, amor? As roupas de guerra, de TFM. Mas eu lembro da mochila do Telmo, capacete também. Em alguns momentos tinha aqui de capacete. Eu lembro da mochila dele. Eu lembro quando ela vinha, que ela voltava cheia de barro, né? Dos acampamentos. E eu lembro, quando ela falou, eu disse assim: Senhor, olha como isso é forte. Aquele peso que no começo começa a te cansar, daqui a pouco ele vai te fortalecer. E não só te fortalecer, mas na sua chegada, tudo que tem ali dentro vai fazer sentido para você. Existem algumas pressões que você está vivendo que estão te fazendo mais fortes. Você não é fraquinha, você é uma mulher forte. Quando a sua amiga quiser te dar um migué, se fingir de fraquinha para você fazer, porque tem amiga que é assim: ai amiga, estou tão desanimada. Ela é a rainha do drama, não olha para ela agora. Eu nem vou olhar para minhas amigas. A rainha do drama. Ela chega. Você vai dar uma levantada nessa mulher. Para de ser frouxa e fraca, mulher, te levanta. Porque essa pressão está te fortalecendo. Nem olho. 3. O inimigo, ele quer usar o seu lugar de autoridade e a sua habilidade para os propósitos dele. Eu vou repetir. O inimigo quer usar a tua autoridade, os teus lugares de acesso, as chaves que Deus já liberou para você, mas ele quer usar para ele. Lembra da cantora sertaneja que a Angel contou hoje? Né? A igreja não me valoriza, vou lá cantar no mundo. O inimigo. E como que ele faz isso? Convites irrecusáveis. Olha o que acontece. Faraó, rei do Egito. Estou falando do rei. Ele deu a seguinte ordem às parteiras. Ele chama as parteiras e dá uma ordem para elas. Ele não chamou o suplente, o amigo, o próprio faraó. Vem cá, as parteiras, chama aqui a líder das parteiras. Aí se fraipoá, nossa, faraó chamou a gente. Não se engane com alguns convites que você vai ganhar por esses dias. Eu recebi um convite para essa conferência. Posso ir aí? Eu só quero ir aí participar. Falei, não. Porque antes de temer aos homens, eu temo a Deus. Não. Foi vista, me olharam, ligaram para mim, assessor pediu. Imagina, gente, Faraó, o maior líder da época. Não se iluda, é convites de morte. Ai, o dono da empresa me chamou. Nossa, ele fatura. Ele me botou no lugar bem alto, mas tipo assim, lá eu vou ter que mentir. Mas é aquela coisa bem pouca, entendeu? Não faz mal para ninguém. Como diz a Angel, ai, é só uma joelhadinha, vamos, gente. O Senhor conhece nosso coração, a gente só vai se ajoelhar só um pouquinho, tá, Senhor? É só para não causar confusão com as pessoas, entendeu? Ainda que você vá para uma fornalha 7 vezes mais aquecida, se ela tiver a presença de Deus lá, você sai ileso daquele lugar.
É esse tipo de mulher que Deus está procurando, está entendendo? Não use o seu dom para a morte. O inimigo é sugestivo. Ele olha para você que tem o dom da palavra. Imagina ela fazendo campanha política para mim. Ai, você é perfeita. Você tem mesmo quantos seguidores? Ai, vamos tirar uma foto junto, eu e tu. Eu quero promover a paz. Até as nossas maiores virtudes na mão do diabo, elas são usadas para destruição e não para bênção. Porque as nossas virtudes só são virtudes porque elas estão na mão de Deus. Não pensa que você é boazinha, queridinha. Você precisa de Deus. Tire Deus de mim para você ver o que sobra de mim. O inimigo, ele quer usar o nosso acesso e confiança. Eu falo sempre assim, gente. Ao redor de mim, pessoas têm acessos. Né? Eu digo assim, fulana, pega uma pessoa, você tem acesso aqui. Mas se essa pessoa, eu tenho acesso a ti, fica aqui perto, me ajuda. Beltrano, ciclano, fulano, vem! O que vai acontecer com ela? Perde acesso na hora. Acesso é um lugar de confiança. O que é que o inimigo quer? Você tem acesso com as coisas de Deus e lugares que Deus te confiou. Não use os lugares que Deus te confiou. Foi como eu. Foi muito difícil para as pessoas entenderem. Eu tive que ter conversas difíceis quando as pessoas começaram a me confundir com uma blogueira. Queriam usar o meu Instagram para promover empresas. Mas eu olhei para o meu propósito, eu falei, Deus, o meu propósito não é fazer as mulheres gastar mais, comprar mais. O meu propósito é que elas andem com Jesus, amem seus filhos, seu marido. Esse é o meu propósito, eu não posso vender ele. Quem que me deu influência foi o Senhor. Como que agora aquilo que Ele me deu, eu entrego para Satanás? Ele vê você com acessos e Ele quer usá-los. Ele sabe que você tem acesso ao coração dos seus filhos. Ele vai querer usar esse acesso aí. Ele vai querer usar a sua boca para você amaldiçoar o seu filho. Ele sabe que uma palavra sua no coração do seu marido tem muito peso. Então ele vai querer usar a sua boca dentro de casa. Não empreste a sua boca para o diabo. Você vai dizer assim, a minha boca tu não usa. Tem mulheres aqui que têm dificuldade, que acabam falando até palavrão muitas vezes, amaldiçoando seus filhos, a sua casa. Em nome de Jesus, que brasas vivas do altar toque os seus lábios, e que só o Senhor Jesus use a sua boca. Honre os lugares de confiança que Deus te deu. Honre. Honre os acessos que Deus te deu. Honre as habilidades que Deus te deu. Quarto, nós vemos aqui uma guerra de gêneros. Uma ordem. Matem os meninos. Quem que é mãe de menino? Levanta a mão. Nossa, que tanta mãe de sacerdote tem aqui. Levanta a mão de novo, a mãe dos meninos. Sabe o que você veio fazer aqui? Construir uma túnica sacerdotal para o teu Samuel. Todos os anos Ana ia e levava uma túnica nova. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus crescem, eles precisam de roupas do tamanho compatível. Já pensou Samuel indo lá com as roupas, mãe, não serve mais. Aqui na igreja a gente tem, meu marido, eu acho ele muito sábio. Telmo, uma das coisas que eu mais amo nele, é que ele é muito autêntico. Então se ao redor dele os amigos estão todos enveredados, que às vezes os homens têm umas coisas assim, né?
Ai, vamos todo mundo fazer tal coisa. Às vezes eu vejo, Telmo, tu também não vai? Não, não gosto. Eu falo, mas é os teus amigos. Mas eu não gosto. E eu aprendo com isso com ele. E ele nunca foi empolgado. Eu já vi gente, sabe, a gente cuida de pastores e pastoras, e eu já vi muita gente alugando lugares 4, 5 vezes maior do que o próprio rebanho. E às vezes tem que devolver, diminuir, se empolgam no meio do processo. E uma das coisas que o Telmo sempre fala, ele diz assim, olha, cresceu, troca o sapato, mas espera crescer. Seja uma Ana que constrói uma roupinha sacerdotal para o teu Samuel do tamanho dele. Sabe o que significa? Tenha a linguagem da idade do seu filho. Construa o seu filho. Fale palavras para o seu filho. Porque, eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma guerra assim, eles estão de olho nos homens. Querem arrancar a masculinidade dos homens. Querem destruir os homens, desmoralizá-los. Faraó falou o seguinte: é os meninos que eu quero que você mate. Mate os meninos. E Faraó, ele é tão sádico, ele personifica ali mesmo a imagem do inimigo. E ele fala para elas como que elas deveriam fazer. Ele diz assim, olha, quando vocês estarem ajudando as hebreias a dar à luz, presta atenção durante o parto. Fica olhando o que é. Olha isso, se for um menino, matem o bebê. Gente, agora eu vou te dizer uma coisa. Quando existem pessoas que amam o poder, elas são capazes de qualquer coisa. Eu tenho até medo de gente que ama poder, porque essa pessoa, ela é capaz de qualquer coisa, ela fica cega.